Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Aquele que merece toda a honra, glória e louvor, toda adoração, esse nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 12. Mateus, capítulo 5, do 1 ao 12. Glória ao nome do Senhor. Amém. Capítulo do 1 ao 12. Mateus, capítulo 5, verso 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados, ou seja, em algumas traduções, felizes, aleluia, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia, louvado seja a Deus. As bem-aventuranças são síntese mais excelentes dos valores e princípios do reino de Deus. São pedras preciosas de rara e grande valor. São joias que ornam a doutrina de Cristo. Lá em 1 João 2,15, a palavra de Deus diz: não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu trouxe esse versículo por quê? Porque no decorrer nós vamos falar muito do mundo. Amém? Então isso aqui é uma base bíblica. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As bem-aventuranças são átrios da entrada do Sermão do Monte. Este é o portão dourado que nos introduz no palácio da verdade e nos toma pela mão e nos guia pelos corredores espaçosos, onde contemplamos os quadros mais ricos e belos e mais esplêndidos do ensino de Jesus. As bem-aventuranças nos falam da nossa relação com Deus, com o próximo e com nós mesmos. É um mapa seguro que nos ensina o caminho de uma vida que agrada a Deus e glorifica o seu nome. As bem-aventuranças são o estatuto dos súditos do reino. Elas esboçam o perfil daqueles que nasceram de novo e que foram transportados de um reino de trevas para o reino da luz. As bem-aventuranças são os elos dourados de uma mesma corrente. Elas estão interligadas. Não podemos ter uma sem possuir a outras. Elas são um todo. Não podem ser desconectados.
Uma pessoa humilde de espírito chora pelos seus pecados e revela mansidão. Uma pessoa que tem fome e sede de justiça é misericordiosa e também limpa de coração. Uma pessoa pacificadora também suporta a perseguição com alegria. Nossa, com alegria? Lá adiante nós vamos ver que felicidade, que alegria é essa. Nesses dias em que a doutrina bíblica está sendo tão desprezada e que a ética cristã está sendo zombada, nós como igreja, nós precisamos se voltar verdadeiramente, nós igreja, à palavra de Deus. A profunda palavra de Deus. Porque o nosso país, o que acontece? Nós ouvimos em todos os momentos, se é na televisão, em rádios, e as pessoas ao nosso redor, a crise em nosso país. A crise nas nossas igrejas evangélicas. Nesse tempo também de tanta confusão filosófica também que existe ao nosso redor. Que felicidade é essa que Deus está nos dizendo nesta noite, trazendo a sua palavra tão verdadeira. Quando ele sobe aquele monte, Jesus de Nazaré, e se assenta ali naquele monte, onde os seus discípulos estão, e a Bíblia diz que há uma multidão ali, ouvindo o seu ensino. Que felicidade é essa? Como podemos ser felizes se ao nosso redor está acontecendo tantas coisas? Como podemos ser felizes, eu como pessoa, com as minhas angústias, minhas aflições, as minhas guerras, os meus conflitos? Como que eu posso ser feliz olhando ao redor de tudo que me cerca? Como eu posso ser feliz diante de tudo isso? Aqui está a beleza e a resposta no Sermão do Monte. Amém? Que nós podemos ser felizes, sim. Louvado seja Deus. As bem-aventuranças apontam uma direção certa e segura. Somente por meio de Jesus o homem pode chegar a Deus. Somente pela transformação do Espírito Santo ele pode ser nova criatura. Somente alguém que recebeu um novo coração, uma nova vida, tem uma nova mente, pode vivenciar a realidade sublime das bem-aventuranças. A felicidade não está em um lugar a qual chegamos, mas na maneira como chegamos. A felicidade é o maior anseio do homem. Não é verdade, igreja? Muitos são obcecados pelo prazer. Muitas pessoas correm atrás de fontes que prometem o segredo da felicidade. Bilhões de reais são gastos todos os dias com a promessa de alguma coisa que nos levará a esse paraíso. Viagens, filmes, roupas, joias, aventuras, conquistas e experiências são prato do dia servido a uma plateia faminta por felicidade. Poxa, pastora, mas a gente não pode viajar, ter roupas bonitas, joias. O que eu estou dizendo para você, que Deus tem colocado no meu coração, é que tudo isso aí, ela não é a verdadeira felicidade. Nós viajamos, nós temos algo, mas isso não nos traz a verdadeira felicidade. Porque nós podemos ter tudo isso
Eu e você pode um dia sairmos da nossa casa e viajar para Jerusalém, para conhecer as coisas de Deus. Nós podemos sair para Fortaleza, para aquele mar maravilhoso. A gente pode ir para São Paulo, conhecer aquelas praias maravilhosas do interior. Mas ali, a gente não está feliz. Entende? É isso que o Senhor quer mostrar para nós nessa noite. Você pode abrir seu guarda-roupa e ter as roupas mais finas, mais lindas, maravilhosas. Mas se você não tiver a pessoa do Senhor Jesus Cristo, você não é feliz. Você vai ter aquele prazer espontâneo ali, momentâneo ali, onde você se veste, se arruma, se olha no espelho, estou bela, e de repente você sai daquele lugar da sua casa, vai para uma festa e coloca um som ali, e você dança, e você se alegra, e você fica ali com toda a felicidade ali, momentânea. Mas quando você chega em casa, você está uma pessoa mais triste de quando você saiu de casa. Como um exemplo, as pessoas que têm muito dinheiro e não conhecem a pessoa de Jesus Cristo, elas estão nesses locais e quando elas voltam para casa, o que nós vemos no noticiário? Elas pegam um revólver e atiram na sua cabeça. Por que eu estou dizendo isso? Nesses momentos da minha vida atual, vivi um conflito muito intenso pessoal. Recentemente. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Se era orgânico, do meu físico, se era emocional, se era espiritual. Como assim não sabia? Eu estava lendo a palavra, eu estava orando, eu estava fazendo aquilo que Deus abriu as portas para mim fazer, eu estava estudando. Mas por que eu estava com aquela angústia, se eu tenho Jesus? Porque eu não estava feliz, se eu olho ao meu redor, eu tenho o meu marido, que é um homem que busca o Senhor, um homem que está ali, buscando a vontade de Deus. Se eu tenho 2 filhas maravilhosas, eu tenho uma neta, por que eu não estou feliz? E como pessoa, a gente tem diversas decepções. Como você tem também. E aquele conflito interno dentro de mim. E peraí, eu não estou bem. Na faculdade, passei muito mal. Numa segunda-feira. Eu vinha sentindo sintomas muito, muito esquisito. E eu, como sempre fiz, mas mais profundamente correndo em busca dessa resposta. E decidi trancar a minha faculdade de psicologia nesse período. Estava no 3º período. Não sei. Gostaria muito de retornar para o ano, mas estou na dispensação do Senhor. É dúvida, pastora? Não. Eu simplesmente me submeti esse tempo para que eu entendesse
que eu entendesse muitas coisas com a minha pessoa. E nesse tempo, meu esposo me ouvindo muito, a pastora Marlúcia foi uma mulher que Deus mesmo, eu acho assim, a gente tem que honrar. Porque na nossa angústia, a gente só quer falar muitas vezes os outros não deixam a gente falar. E querem logo botar as outras coisas, né? Muitas vezes não é porque o outro não quer te ajudar, é porque ele não consegue, né? Mesmo porque ele está com a angústia dele e acaba não sabendo ajudar. E ela me ouviu e ela deixou eu mesmo me ver e eu mesmo decidir com o meu esposo. Eu disse para ele: somente me abençoa, porque eu preciso desse tempo. Saí da minha casa na semana. Irmãos, eu estou falando porque é preciso. Deus colocou no meu coração. Testemunha muito importante que edifica. Amém? Saí de casa, fui para a faculdade. Disse: vou precisar falar com o meu coordenador, vou precisar falar com alguns setores da UBRA. E meu coordenador me ouviu. Fui falando os passos para ele me ouviu. E ele falou um pouco dele também, eu ouvi. Mas, no final, eu disse: eu preciso desse tempo. E é uma pessoa maravilhosa. Então, é isso que eu vejo quando nós estamos em conflitos. A gente só quer que o outro escute e diz: fique bem. Busque em Deus. E a partir desse momento que eu fiz isso, eu, Neila Pessoa, fiquei bem. E eu estudando sobre as bem-aventuranças, que fala dessa felicidade verdadeira, eu disse: Deus, como Tu és maravilhoso, porque eu passei agora, nesse tempo, eu tenho o Senhor no meu coração, mas em conflitos, e eu senti um desespero. Mas no mesmo momento que eu clamava a Deus, da cozinha da minha casa até a sala, eu dizia: Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo, meu Pai? Por que tanta essa angústia? O Senhor disse que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. É nessa hora que eu vejo assim, irmãos, como é presente essa palavra no nosso coração. Tinha um momento na minha casa que eu disse: eu não sei o que eu faço. E eu gritava na minha alma: Deus, Deus, Tu é a minha força. Quarta-feira eu cheguei aqui, o irmão Erinaldo estava pregando. Eu sentei ali, eu tinha passado o dia trabalhando. Eu sentei ali e ele começou a falar sobre fé. Mas era uma dor tão grande na minha alma, aquela quarta-feira, que eu chorei ali atrás. Eu chorava por tantas coisas, colocando um altar do Senhor. E para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor Jesus Cristo, eu saí naquela quarta-feira, quando terminou o culto de oração, sorrindo, feliz, com refrigério na minha alma. Eu disse: Jesus, muito obrigado. Eu estou em pé aqui hoje,
Porque o Senhor me salvou das minhas angústias e da minha dor. E sei também que você passa por muitas angústias e muitas dores. Aí você está no lugar certo, que é no lugar que em Jesus habita. Amém? Glória a Deus. Jesus nos dá a receita da verdadeira felicidade. Ele coloca diante de nós o mapa que nos leva a esse paraíso cobiçado. Os tesouros riquíssimos da verdadeira felicidade estão ao nosso alcance. A felicidade não é uma fantasia, mas algo concreto, palpável ao nosso alcance. A boa notícia é que a felicidade não é algo que compramos com dinheiro, mas um presente que recebemos de Deus. O dinheiro pode nos dar uma casa, mas não um lar. Pode nos dar conforto, mas não saúde. Pode nos dar companhia, mas não uma amizade verdadeira. Pode nos dar um rico funeral, mas não a vida eterna. Pode nos dar aventuras, mas não a felicidade verdadeira. A felicidade não está nas coisas que vemos, é uma atitude do coração. Não é um pagamento de nossas virtudes, mas um presente da graça. Não é algo que conquistamos pelo nosso esforço, mas um dom que recebemos pela fé. Jesus fala sobre a verdadeira felicidade na introdução do seu Sermão do Monte. A felicidade não procede do mundo, mas de Deus. É na presença de Deus que existe alegria verdadeira e abundante. Só na destra de Deus há delícias para sempre. Como na palavra de Deus que diz a parábola do filho pródigo. Ele pensou que era feliz. Quando ele foi para o outro lugar, quando ele levou todo o dinheiro que ele pediu do seu pai como herança, quando ele chegou lá, a Bíblia diz que ele gastou com as meretrizes, que ele gastou todo o seu dinheiro na bebida. Mas quando tudo acabou, ele se encontrou só. E ainda servindo comida aos porcos. E a Bíblia diz que ali, o filho pródigo caiu em si. Ou seja, se arrependeu. Reconheceu que pecou contra os céus e contra o pai dele. E ele disse: voltarei para a minha casa, até para servir o meu pai. Mas que linda essa parábola. Porque a Bíblia diz que quando ele chegou na sua casa, quem veio ao seu encontro foi o seu pai. E o abraçou e o beijou. E disse: traga logo um anel, uma sandália para o meu filho. Porque ele estava perdido e foi achado. E ele fez uma festa. E não é diferente para nós. Um dia, nós estávamos nas trevas. Um dia, nós reconhecemos o nosso pecado, quanto miserável nós somos, como nus somos, diante daquele que é lindo, que é maravilhoso, que é poderoso. E a Bíblia diz que ele nos transportou, né,
das trevas, nos arrancou de lá e trouxe para a luz, para o Filho do seu amor. A felicidade que o mundo proporciona, no entanto, é passageira e superficial. Ela não resiste aos tempos de crise. Quando o dinheiro acabou e os amigos foram embora do filho pródigo, ele sentiu dor da solidão e vazio da infelicidade. O pecado é uma fraude. Ele promete prazer e produz desgosto. Promete vida e gera morte. As bem-aventuranças são um roteiro seguro para aquele que busca ser feliz. O que o mundo promete e não consegue dar. Mundo, né? A gente está falando do mundo, do mundo, do mundo. Como ainda agora eu li em 1 João, que o Senhor diz, se a gente ama o mundo, o que há no mundo, o amor de Deus não está em nós. O que o mundo promete e não consegue dar, Jesus oferece gratuitamente. É de graça. É importante afirmar que esse roteiro de viagem está na contramão de todas as orientações do mundo. Não é algo que o homem faz para agradar a Deus, mas o que Deus faz ao homem. A verdadeira felicidade não é o prêmio, é um presente. Quem é o nosso presente, igreja? Quem é o nosso presente, igreja? É Jesus. Quem é o nosso presente, igreja? Jesus não foi assassinado. Deus o doou para morrer pelos nossos pecados. Ele não foi assassinado. Ele se deu por nós. Jesus, este homem corajoso, forte, que teve medo, que teve dor, que viveu em angústia, no jardim de Getsêmani, onde a Bíblia diz, onde ele suou sangue, de tanta angústia, de tanta dor, porque ele sabia muito bem para que ele veio, o que ele tinha que fazer e chegar até o fim. Para que eu e você hoje tenhamos a vida eterna. Para que eu e você hoje, nos momentos de dores, de aflição e de angústia, podemos sentir o refrigério. Sentir o Senhor, sim, nos carregando, nos acalentando e dizendo: eu estou aqui, não temas, porque eu sou contigo. E nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo com a minha destra da minha justiça. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré.
Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Aleluia, aleluia. Jesus é enfático a afirmar que o cristão é feliz e muito feliz. Sua felicidade é pura, profunda e eterna. O mundo não pode concedê-la nem retirá-la. Ninguém. Sabe aquela dor? Aquela tristeza que você passa naqueles momentos muito difíceis? Que você conversa com Ele e Ele traz aquela paz, e que está ao teu redor tantas coisas e você olha e não mudou nada aqui no interior do nosso ser. Continua a mesma paz. É essa que só Ele. Só Ele. Lembrem da agora que eu falei do meu testemunho? Quando eu disse, epa, o que está acontecendo comigo? Sabe essa paz que eu estou dizendo? Eu estava perdendo ela. Eu estava perdendo essa paz. Por alguma razão, eu estava me distanciando do meu Jesus. Eu vou culpar as coisas que eu fazia? Não. É eu. Fui eu. As bem-aventuranças não são qualidade inata ou adquirida pelo esforço humano. Nenhum homem poderia possuir essas bem-aventuranças se não fosse a graça do Senhor. A felicidade é um resultado de um relacionamento adequado com Deus, com nós mesmos e com o nosso próximo. A felicidade consiste em uma relação adequada com Deus. As duas primeiras bem-aventuranças falam de uma maneira apropriada de nós aproximarmos de Deus. Feliz é o humilde de espírito, e feliz é o que chora. Esses conceitos estão na contramão do mundo, dos valores do mundo, que exalta a arrogância e a presunção. A palavra humilde na língua grega é pótokos, que significa pobre, carente, completamente desprovido dos bens mais necessários. Trata-se do mendigo que nada tem para exigir ou reivindicar. Feliz é o homem que se aproxima de Deus, sabendo de sua total falência espiritual, e desta maneira se agarra à graça de Deus. A palavra usada, choro, é a mais forte do vocabulário grego. Era usada para descrever o choro pela perda de um ente querido. Trata-se de um choro profundo, doloroso e amargo. Feliz é aquele que chora pelos seus pecados e sente tristeza diante de Deus devido às feridas, mazelas do seu coração. Aqueles que se aproximam de Deus, conscientes de sua total necessidade e lamentando pelos seus pecados, são muito felizes. Felizes porque recebem consolo e também a herança do reino dos céus. A felicidade consiste em uma relação adequada com nós mesmos. Jesus disse que os mansos e os puros de coração são bem-aventurados.
Uma pessoa mansa tem controle sobre si mesma. A palavra grega, praus, era usada para um animal domesticado. Esse animal tem força para utilizar para o bem e não para o mal. Uma pessoa que não tem domínio próprio arruína a sua vida e a vida dos outros. Da mesma forma, uma pessoa feliz cuida da fonte de sua própria alma. Vela pela pureza do seu coração. A felicidade não está nas iguarias do mundo. Aí pode existir muita aventura, mas nenhuma felicidade verdadeira. O filho pródigo. Ele pensou que o brilho e o glamour do mundo era palco da verdadeira felicidade. Mas as luzes do mundo, elas são falsas. E o prazer do pecado é passageiro. A Bíblia diz que o pecado é mais doce que o mel. Mas depois ele é o mais amargo que o fel. Não são aqueles que se abastecem dos banquetes do mundo que fruirão a verdadeira felicidade, mas os puros de coração, pois somente estes verão a Deus. A felicidade consiste em uma relação adequada com o próximo. Nas 3 últimas bem-aventuranças, Jesus fala da nossa relação com o próximo. Felizes são os misericordiosos, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. A felicidade não está em explorar o próximo, mas em servi-lo. A felicidade não está em destruir o próximo ou cavar abismo para separar as pessoas, mas para construir pontes de reconciliação entre elas. Como é que está a tua vida? Você tem cavado abismo? Ou construindo pontes? Como é que está a tua vida? A felicidade não está em sofrer ou fazer alguém sofrer pela prática da injustiça, mas em praticar a justiça e estar disposto a ser perseguido por causa dela. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Muito obrigada. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, e os perseguidos por causa da justiça receberão herança do rei. Haveria razões mais eloquentes para sermos felizes, irmãos? Haveria razões mais eloquentes para sermos felizes? A felicidade existe. Ela não é apenas uma promessa para a vida por vir, mas é uma realidade a ser experimentada aqui e agora na terra. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Não é só no céu que vamos ser felizes. É aqui agora.
aqui, ó, no interior de cada um de nós. Nada e ninguém pode arrancar essa felicidade do nosso ser, que é a pessoa de Jesus. Se verdadeiramente você está em Cristo, se verdadeiramente você reconhece que é pecador, se verdadeiramente você reconhece que precisa dele em todos os momentos da sua vida, de todas as direções que você vai ir, ele está na frente. Ele que vai na frente, diz as Escrituras. Quem é que vai na nossa frente? Jesus de Nazaré. Ele vai na nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos. Ele que quebra as correntes. Ele abre as prisões. Isso é no reino do Espírito. Você é uma pessoa feliz? Você pode colocar a sua fotografia na moldura das bem-aventuranças nesta noite? Nesse dia do Seminário Jardim da Oração, onde começou com os louvores, com as orações, com a pregação. Na abertura dessa noite, onde o pastor Antônio Carlos veio à frente, orou e pediu para nós se ajoelharmos e buscarmos a presença de Deus, onde nós conversamos com o Senhor, colocamos nossas dores diante dEle. Nós vamos sair hoje daqui felizes, amém? Mateus, capítulo, nas bem-aventuranças, 1 ao 3. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, o ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres ou humildes. Jesus é o maior pregador de todos os tempos, porque ele é a própria palavra encarnada. Ele foi o maior pregador da história pela sublimidade de seu ensino, a excelência dos seus métodos e a grandeza incomparável do seu caráter. Jesus, o maior pregador, fala sobre a verdadeira felicidade. Na verdade, o cristianismo e a religião do prazer e da felicidade. O homem é o ser obstinado na busca do prazer. As filosofias parecem reger. Tem muitas filosofias que parecem reger a humanidade. Muitas que vêm contra o que Deus está dizendo, que está na palavra de Deus. E a gente tem que estar atento, igreja. Epa! Rejeitar e comer da palavra. A grande questão é: onde está esse prazer? Aonde está esse prazer? Que muitos dizem: vai buscar ali. Vai dançar ali um pouco. Dançar é bom para o Senhor Jesus, para adorá-lo. Miriam dançou, pegou um pandeiro e dançou, e alegrou-se ali, dançando ao Deus poderoso. Mas que o mundo diz, que muitas pessoas que dão conselhos para jovens, para mulheres casadas, homens casados, quando chega a eles com muitos problemas,
menino, deixa isso para lá. Vai curtir a vida, porque a vida aí é para se curtir. Vai dançar um pouquinho. Pega aqui uma droga aqui, ó. Pega aqui uma cerveja, um uísque. Pega isso aqui. Olha ali aquela mulher bonita. Pega aquela lá. Não quer mais não, pega aquela outra lá. Vai viver tua vida, a vida é curta, menino. Para com isso. Que Jesus nada, que Jesus vai voltar. Onde que Jesus vai voltar? Ih, já falam muito tempo aí que Jesus vai voltar. Vai dançar, menino, vai curtir. Olha os gatinhos, olha os gatos. Para com isso. Cuidado, cuidado. A grande questão é onde está esse prazer? Nas coisas externas? No dinheiro? No sucesso? Na cultura? No sexo? Na diversão? Nas viagens? Salomão buscou a felicidade na bebida e no sexo, na riqueza e na fama. E viu que tudo era o quê? Vaidade. Eclesiastes 2, do 1 ao 10. Hoje as indústrias farmacêuticas gastam bilhões de dólares, não é verdade? Em quê? Em remédios. Você sabia que existem muitas pessoas, nesse momento, nesse instante, se matando, se jogando dos prédios, porque tinha muito dinheiro, empresas, e faliram, estão se jogando dos prédios. Se eu e meu esposo não tivesse o Senhor, minha família, a gente não estava em pé. Porque a nossa empresa faliu. E a gente não tem como pagar. Nem você pode nos ajudar. Entende? A gente não quer pagar? A gente quer pagar. Mas a gente não tem. Aí quando ligam para a gente explicou tudinho. No momento nós não temos. Nós somos servos de Deus. O meu esposo está trabalhando. E com o dinheiro que ele recebe, ele está pagando as nossas dívidas. E logo que ele terminar de pagar a dívida, ele vai pagar as outras dívidas, vai começar a pagar a dívida. E Deus conhece o nosso coração. E sabe o que acontece? É o papel deles, porque eles estão trabalhando. Eles têm que ligar. Fica ligando todo tempo, todo momento, todo instante. Se eu e meu esposo não tivesse o Senhor, não estaria em pé. Muitas lágrimas rolam nos nossos rostos no início desse fechamento dessa empresa. Mas Deus nos confortou. E tem nos livrado de muitas coisas.
E eu me perguntava o que fazer para ajudar. A única coisa que eu posso fazer, que eu sei fazer, eu vou fazer salgado. Estou fazendo crocrete e ovo coberto. Comecei essa semana. Estou toda queimada aqui. Porque eu tinha costume mais há muitos anos atrás. Porque 25 anos. Eu fazia, ele botava na mochila e levava para vender na empresa. E eu disse, vou fazer crocrete e ovo coberto. Aí a Bárbara vai dirigindo, a gente vai lá na feira, porque lá a macaxeira é boa, né? Aí comecei a fazer essa semana. Nossa, o primeiro dia foi 24, né? Eu não lembro, elas que anotam lá tudinho. Aí vamos vender por R$3,50. Aí meu esposo que faz os cálculos, a Bárbara lá. Aí ele disse, faz 3 por 10. 3 por 10. E é assim, entende? A gente vai fazendo, o que eu posso ajudar? Né? O que eu posso fazer? Hoje está assim, né? Mas eu creio. Entende? Essas bem-aventuranças que estou falando, isso eu estou vivendo isso. Em meio a tudo isso, né, que eu falei do meu testemunho inicial. Então, Deus tem dado saída. Ele é bom. 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 Então, por isso que muitos humanos estão se matando. Porque eles chegam a esse ponto de angústia e eles não têm, eles não sentem essa presença que é Jesus. Entende, irmãos? A riqueza que a gente tem hoje. Eu gostaria que muitos que estivessem ali já eles sentissem, sabe, irmãos? A presença de Deus. Então, a verdadeira felicidade está em Deus. Segundo Agostinho, disse em suas confissões, Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma não encontrará descanso até repousar em Ti. A verdadeira felicidade é um grande paradoxo aos olhos do mundo. Em primeiro lugar, a verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. Jesus diz que bem-aventurado é o pobre de espírito e não a pessoa autossuficiente, arrogante e soberba. Jesus diz que bem-aventurado é o que chora e não aquele que é durão e insensível. Que muitas pessoas sem direção, sem a palavra, diz, para de chorar. Tu é homem. Te responder assim, responde assim mais durão. E a gente sabe que não é esse caminho. A gente tem que ir no caminho que a palavra nos ensina. Aí a gente vai ter paz. Jesus diz que aquele que ganha a sua vida a perde, mas quem perde, esse é que ganha. Jesus diz que o humilde é que será exaltado. Você tem sido humilde?
A verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas na realidade eterna. Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos. Essa felicidade não está centrada em coisas externas. As riquezas não satisfazem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nem todo o ouro da terra poderia preencher o vazio da nossa alma. A verdadeira felicidade não está centrada na posse das bênçãos, mas se acha na fruição da intimidade com o abençoador. Para alcançar a felicidade não basta tomar posse, mas fruir as bênçãos. Um homem pode morar no palácio e não se deleitar nele. Pode ter o domínio de reino e não ter paz na alma. Um exemplo, Davi. Davi era rei. Quando ele adulterou com Betseba, ele não tinha mais essa paz. Ele não tinha mais o refrigério até ele reconhecer que ele pecou. E Davi estava no trono. Continuou lá no trono. Mas ele não tinha paz. Porque Deus o ministrava dia e noite. Seu vigor se tornou sequidão de verão. A alegria fugiu da sua face e a paz foi embora do seu coração. A verdadeira felicidade é deleitar-se em Deus e alegrar-se com o sorriso de Deus. É beber dos rios dos seus prazeres, em Salmos 36, verso 8. A verdadeira felicidade está em ficar satisfeito na fartura da sua casa. Bebe à vontade dos seus rios de alegria e prazer, pois o Senhor é a fonte da vida. Quando somos iluminados com a sua luz, vemos a luz. Salmo 36, 8, 9. A verdadeira felicidade consiste em desfrutar da plenitude de Deus. Ele é sol, escudo, herança, fonte, rocha, alegria e esperança. A verdadeira felicidade consiste em tomar posse da bem-aventurança, agora na eternidade. A verdadeira felicidade não é apenas promessa para o futuro, mas também e sobretudo uma realidade para o presente. Jesus não disse: bem-aventurados serão os pobres de espírito. Os crentes não serão felizes apenas quando chegarem ao céu. Eles já são felizes agora. Os crentes são felizes antes mesmo de serem coroados. São felizes não apenas na glória, mas caminhando para a glória. Os fariseus transformaram a religião em um árduo ilegalismo. Ataram fardos pesados sobre pessoas, tornando a vida uma escravidão humilhante. Jesus, porém, veio para nos libertar. Ser cristão não é viver cativo e prisioneiro de regras e preceitos. As grossas correntes que nos mantinham presos foram quebradas. Jesus cravou na cruz os nossos pecados. O escrito de dívida que era contra nós, triunfando também sobre os principados e potestades que tentaram acusar-nos. Colossenses 12, 14, 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e o tirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Aleluia! Fomos arrancados do império das trevas para o reino da luz. Amém? Saímos da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus. Jesus nos deu a vida. E a vida aí é a abundância.
Será que nós temos vivido essa vida de abundância? Somos filhos. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Entende? Eu vou marcar. Entende, Carpejano? Filho. Nós temos um pai. Que a gente pode dizer, Abba, pai, papai, preciso tanto de ti. Olha como eu tô. Olha ao meu redor. Olha as famílias da Manaína. Você sabe o que ele precisa, aquele outro lá? Mas tu és o papai que pode nos dar tudo aquilo que a gente está precisando. Sabe, igreja? Sentir esse amor. Não tem preço. Glória a Deus, amém? Aleluia. Não tem preço. Somos filhos, herdeiros de Deus. Temos acesso à sua rica mesa. Sabe o banquete? Sabe o banquete? Oh, aleluia. Que podemos comer das finas iguarias do seu banquete. A felicidade não é apenas uma dádiva para o futuro, mas é o penhor das bem-aventuranças eternas. A verdadeira felicidade está fundamentada no ser e não no ter. Em primeiro lugar, o que é ser pobre de espírito não significa. Não significa pobreza financeira. Não significa ter uma vida espiritual pobre. Jesus não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados com a vida espiritual. Ser pobre em santidade, ser pobre em verdade, fé, em amor, é uma grande tragédia. Jesus condenou a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,17. Sei que tu és pobre, miserável, cego e nu. Não significa pobreza de autoestima. Jesus está falando que as pessoas que pensam menos a respeito de si mesmos são felizes. Baixa autoestima não é bem, mas é um mal. Há muitas pessoas realmente infelizes que vivem esmagadas pelo complexo de inferioridade, com as emoções confusas e a alma ferida por uma autoestima arranhada pelos reveses da vida, ferida. Ser pobre ou humilde de espírito significa ter uma opinião adequada a respeito de si mesmo, em Romanos, capítulo 12, verso 3. Vamos ver? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muitas pessoas dizem, não tenho valor algum, não sou capaz de fazer nada.
Mas Deus nos diz, na sua palavra, quando aqueles espias foram lá olhar aquela terra, aqueles príncipes foram olhar aquela terra, eles se sentiram como gafanhotos, como insetos. E eles não são gafanhotos, insetos. Muitas vezes nós, povo de Deus, temos sentimentos que não provêm de Deus. Nós temos que botar esses sentimentos de lado e encher o nosso coração, a nossa alma, da palavra de Deus. Que é ela que nos vigora, ela que nos transforma, ela que nos enche da sua graça. Nos dizendo quem nós somos em Cristo. Quem é você em Cristo Jesus? Hoje eu vou falar de como é importante você nunca largar Deus. E o que eles foram derrotados, aqueles espias? Eles foram derrotados não pela circunstância, mas pelo sentimento. Os sentimentos dele. Ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau da escada. Precisamos reconhecer que precisamos de Deus. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa total dependência de Deus. Feliz é o homem que reconhece que o dinheiro, o poder e a força não significa nada. Mas Deus é o único que pode oferecer-lhe ajuda, esperança e fortaleza. Ele sabe que as coisas nada significam, mas Deus significa tudo para ele. Ser pobre e humilde de espírito é agir como um publicano. Como aquele publicano chegou ao Senhor? Senhor, compadece-te de mim, um pecador. João Calvino disse, só aquele que em si mesmo foi misericordioso de Deus é pobre de espírito. Moisés disse, Senhor, quem sou? Eu não sei falar. O profeta Isaías clamou, ai de mim que estou perdido. O apóstolo Pedro gritou, Senhor, afaste de mim porque sou pecador. O apóstolo Paulo clamou, miserável homem que eu sou. Ser pobre de espírito é expor suas feridas ao óleo do divino médico, que é Jesus Cristo. Se uma pessoa não é pobre de espírito, não vai nunca achar sabor no pão do céu. Não sente sede da água da vida. Ela pisará, sabe em quê? Nas riquezas, nas joias da graça. E jamais desejará a redenção ou terá prazer na santificação. Por que devemos ser pobres de espírito? Ser pobre de espírito é a joia que o cristão deve usar. Primeiro, o homem se torna pobre de espírito, depois Deus o enche com a sua graça. Eu não posso ser cheia de Deus se antes eu não reconhecer que sou pecador. Reconhecer que eu preciso do Senhor. Reconhecer que as Escrituras dizem que eu tenho que confessar com meus lábios e crer no meu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu tenho que me humilhar. Mas o que acontece muitas vezes? Não, Jesus, tu fica bem aqui. Aqui do lado. Só falta dizer assim, puxar a cadeira, né? Sente aí. Depois eu converso contigo. Porque, sabe, Jesus, esse lado aí, deixa que eu resolvo. Essa parte aqui da minha vida, deixa que eu resolvo, porque eu tenho que falar muitas coisas. E do meu jeito, que é mais rápido. Mas tudo é em Jesus. Tudo tem que ser em Jesus. Enquanto você não for pobre de espírito, jamais Jesus será, sabe o quê? Precioso.
para você. Enquanto não enxergarmos a nossa própria miséria, jamais veremos a riqueza que temos em Jesus. Enquanto você não perceber que está perdido, jamais buscará refúgio em Jesus. Quando o nosso coração anseia em clamar mais por Deus em oração, um homem pobre está sempre pedindo como Moisés. Ele sempre quer mais de Deus, está sempre batendo no portal da graça, está sempre derramando suas lágrimas no altar. A verdadeira felicidade, irmão, é uma recompensa para o presente e para o futuro. Humildade e grandeza sempre andam juntos. Os humildes herdam o reino dos céus. A verdadeira felicidade deve ser desfrutada no tempo e na eternidade, na terra e no céu. A felicidade do reino de Deus é algo presente, não apenas futuro, Jesus disse. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A felicidade cristã não é para ser desfrutada apenas no céu, mas agora, a caminho do céu. Graça agora, glória no futuro. O povo de Deus deve ser o povo mais feliz da terra. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo do Senhor. Escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as alturas. Deuteronômio 33, 29. Aleluia. Entramos no reino e no reino entrou. Entramos no reino e o reino do céu entrou em nós. Como Jesus na palavra que diz: venha o teu reino e faça em mim a tua vontade. O reino do céu está dentro de cada um de nós. O reino dos céus está em cada um de nós. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nascemos de cima do alto e do Espírito. Estamos assentados onde? Aleluia! Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Enfrentando lutas, mas estamos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Aleluia! Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O reino do céu excede ao esplendor dos maiores reinos do mundo, porque o fundador desse reino é o próprio Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Pai, amém? Que criou os céus, criou a terra e nos entregou uma pessoa tão especial, valorosa e preciosa, que foi seu Filho Jesus Cristo. E quando Ele voltou aos céus, Ele mandou o Consolador, que é o doce Espírito Santo, que nos convence do pecado e do erro. Amém? Que sejamos profundamente enriquecidos, sabe, na presença desse Deus. Eu gostaria de orar por você. Amém? E gostaria que o ministério de louvor estivesse aqui na frente, porque em nome do Senhor Jesus Cristo, nós sairemos felizes sim, na certeza que no meio da luta, das aflições, Deus tem dado ânimo ao seu povo. Amém? Louvado seja Deus. Louvado. Bom, pessoal, eu sou um projeto de Deus. Estou aqui para contar para vocês que tudo você pode
quando você acredita em sonhos. Eu Te Escolhi é um tema muito forte que tem anos e anos nós estamos transmitindo isso, essa mensagem através do louvor. Que essa mensagem possa impactar o seu coração também. Lembre-se, Jesus te escolheu. Tentaram te calar, do Senhor é a voz. Tentaram te parar no caminho, querendo tirar o sorriso do teu rosto. Saiba que Jesus, Ele é contigo. Tentaram te calar, o Senhor é a voz. Tentaram te parar no caminho, querendo tirar o sorriso do teu rosto. Saiba que Jesus, Ele é contigo. Não deixe que o inimigo venha te calar. Não pare no caminho, vem para os braços de Jesus. As palavras que atiram contra ti, no teu rosto, Jesus Cristo vem, desfaz todo mal, todo mal.